Só no município de São Paulo, são mais de 700 mil jovens desempregados no ano de 2021. E você sabe quais são as iniciativas para dar oportunidade do primeiro emprego para esses jovens? Olá, todas e todos, sejam bem-vindos para mais uma edição do Acontece no US, o podcast do Instituto da Oportunidade Social, que reúne conteúdo sobre o terceiro setor, negócios de impacto, mercado de trabalho, entre outros temas. Meu nome é Vinícius Maciel e faço parte da área de Relações Governamentais. Meu nome é Luana Voltes, eu faço parte da área de Relações Institucionais. Oi, Welson, muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast Acontece no US. Bom, conta um pouco pra gente, vamos começar então contando um pouco o que o Going faz. Legal, gente. Primeiro, um prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer, Luana e Vini. Da nossa parte, também agradecer o iOS já posso dizer, né, pelo tempo de parceria que vocês estão com a gente aí desde o comecinho do Going, no ano passado, e enfim, já fizemos algumas coisas juntos, então para a gente é um prazer realmente estar aqui podendo falar um pouquinho desse espaço super bacana. Vou falar então um pouco sobre, tentar resumir, né, na verdade, o que é o Going, o Global Opportunity Youth Network, que é esse programa global que acontece em alguns países, em algumas comunidades pelo mundo. Então, um programa que hoje ele está presente na Índia, no Quênia, em Bogotá, na Colômbia, agora na Cidade do México, no Senegal e aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, o Going é um programa que ele é criado, né, pensado pelo Aspen Institute, né, que é um instituto americano de filantropia lá nos Estados Unidos, e que junto com alguns parceiros globais, né, como a Prudential, a GDI, a própria Accenture, entenderam que fazia muito sentido pensar um programa de apoio à inclusão produtiva, né, de jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica. Isso vem de uma experiência bem sucedida que eles tiveram lá nos Estados Unidos durante o governo Obama, desse programa, que acabou impactando 25% de toda a juventude americana e acabou trazendo resultados super potentes, inclusive em termos de política pública, né? Então, a partir dessa experiência muito bem sucedida, eles entenderam que fazia sentido replicar isso em outras comunidades que têm, né, que estão nesse momento de bônus demográfico, né, de uma força de trabalho jovem muito grande, e que a gente sabe que se não houverem políticas de incentivo e apoio, né, para apoiarem esse jovem de formação e de colocação no mercado de trabalho, a gente vai perder toda essa força de trabalho e provavelmente vamos ter aí um grande problema, né, nos próximos anos. Então, o programa ele nasce um pouco a partir dessas premissas e ele chega no Brasil, então, em março do ano passado, coincidentemente junto com a pandemia do coronavírus, e já com um grande desafio no primeiro momento, né, porque era um programa que, acho que assim como todos os outros até aquele momento, era muito pensado para ser um programa presencial, né, com muita articulação. É um programa que tem como um dos seus pilares o impacto coletivo e ser um programa colaborativo. Então, isso partia de um pressuposto que era mobilizar muitas organizações, escutar muita gente, trazer o jovem, né, também para dentro dessa construção. E a gente acabou precisando fazer esse primeiro ano, que era um ano muito de mapeamento do ecossistema de empregabilidades e juventudes e também do próprio estado da arte, né, de jovens potência na cidade de São Paulo. A gente precisou fazer tudo isso online, né, de forma remota. Então esse já foi um grande desafio, mas acabou que deu certo. Então acho que a gente conseguiu, né, durante esse primeiro ano fazer aí um super mapeamento e chegar nos números hoje que embasam todas as iniciativas que a gente vem trazendo para o Going, né, porque é um programa onde a gente traz essa questão dos dados e evidências muito forte, né, um programa onde a gente entende que a gente precisa se debruçar de fato sobre os dados
E nesse primeiro mapeamento que a gente fez com a Accenture no ano passado, a gente identificou que só na cidade de São Paulo a gente está falando de 765 mil jovens, né, que a gente acabou traduzindo o conceito, né, do Aspen de Opportunity Youth para a jovem potência. Então, só na cidade de São Paulo hoje existem mais de 765 mil jovens que estão nessa condição de estarem fora do ensino formal e também sem condições formais de trabalho, né, sem carteira assinada. Provavelmente esse jovem faz um bico, né, ali ele tem sim formas de acessar renda, mas que são precarizadas. E esse foi um estudo que foi feito pré-pandemia, né, então, com dados pré-pandemia, desculpa. Então, a gente tem uma projeção aí de que agora, né, nesse pós-pandemia, esse número deve ter aumentado em torno de 15%. Então, a gente está falando aí de quase 1 milhão de jovens entre 15 e 29 anos, só na cidade de São Paulo, tá, gente? Só cidade de São Paulo, município de São Paulo, né? Esse jovem periférico que vive nas bordas da cidade, que está nessa condição, né, em algum nível de condição vulnerável. Então, essa é a missão do GOIN, é apoiar esse jovem aí em um programa de médio e longo prazo, né, um programa que tem uma visão de 10 anos, então até 2030, apoiar mais de 100 mil jovens a melhorarem seu patamar de renda, né, e terem aí acesso a carreiras e a empregos dignos e que façam sentido também para os seus projetos de vida. Muito bom. É impressionante o trabalho de vocês e mais impressionante ainda é esse começo junto com esse período, né, de pandemia. Nós que nós trabalhamos há 23 anos, tivemos que nos adaptar absurdamente para conseguir atender o nosso público, né, de adolescentes, jovens e PCDs nesse momento. Então, para vocês já chegar com tudo isso, com certeza deve ter sido um baque, assim, mas também ter certeza que é um aprendizado muito grande, né, que se leva para quando a gente tiver um momento um pouco melhor, os projetos, com certeza, eles se desenvolvam, né, de uma forma também um pouco mais tranquila, diga-se de passagem, mas o desafio é grande. E dentro disso, então vocês têm um trabalho, né, junto com jovens e, ao mesmo tempo, vocês têm a produção de dados, né? É bem engraçado você trazer essas questões, porque eu faço parte da área de relações governamentais daqui do iOS e muitos contatos com órgãos que cuidam da juventude daqui de São Paulo, eles referenciam vocês como base de dados para compreender o estado atual em que a juventude se encontra, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma dificuldade grande, principalmente do município de São Paulo, em pensar políticas para a juventude, né? Então, realmente é um trabalho que faz todo sentido, até para pensar, como você colocou a experiência dos Estados Unidos, que em algum momento isso se torne, de fato, política pública, né? Com orçamento, enfim, com recursos humanos e técnicos. Sim, com certeza. Acho que para a gente esse tem sido... Acho que até então, né, uma das nossas grandes entregas para o ecossistema e a gente fica muito feliz com isso. Acho que até agora, né, nesse 1 ano e meio de trabalho do GOIN, a gente tem se debruçado muito sobre os dados, né, tanto os dados que a gente já tem disponíveis, como também trazer uma vivência empírica a partir de alguns jovens, né, que a gente acabou mapeando e que nos apoiam, inclusive, trazendo as suas histórias, né, porque a gente também não acredita só no dado frio, né, mas a gente entende que tem uma história ali por trás, né, desse jovem que vive isso todos os dias. Então, também uma das primeiras ações que o GOIN fez logo que a gente chegou foi montar um núcleo, né, um núcleo de jovens que nos ajuda, inclusive, a entender melhor essa realidade, né? Então, a gente fez um grande chamado, onde vieram mais de 200 jovens aí das periferias da cidade de São Paulo, e a gente selecionou 20 para fazer parte dessa desse primeiro momento do programa, né? E esses jovens nos ajudarem, inclusive, a traduzir esse dado, né, na realidade e nos ajudar a desenhar um pouco ali alguns frames, né, que nos ajudariam, então, a entender por onde começar o trabalho. E acho que é muito legal, assim, quando a gente faz essas conversas hoje, né, com a prefeitura da cidade, né, com algumas secretarias que a gente acaba tendo
maior sinergia, e a gente escuta, né, que grande parte, a gente fez agora, inclusive, um trabalho que foi conduzido pelo Conjuve, né, junto com o CIETS, com algumas organizações, de um pacote de medidas voltado para a inclusão produtiva, né, que a gente acabou de enviar, inclusive, para os parlamentos, onde algumas das recomendações que surgiram ali vieram a partir dos dados das evidências que o GOEM mapeou, e também das boas práticas, né, e desse olhar para as oportunidades, porque a gente também não acredita só em trazer esse lugar do que está ruim, né, do desafio como ele está posto, mas a gente enxerga que todo esse contexto ele também é uma grande janela de oportunidade. Então a gente faz questão, inclusive a gente fez questão de mapear boas práticas e cases, né, de coisas que já estão dando certo, claro, né, ainda no microcosmo, mas de algumas iniciativas que a gente acredita que, se tiverem um investimento de energia, né, de recurso e de conhecimento específico, tem grandes chances de resolver algumas dessas principais questões. E isso, inclusive, deu tão certo que a gente está repetindo agora nesse novo estudo que a gente vai lançar, né, de boas práticas, né, das empresas para a contratação de jovens potência. Então, a gente tem enxergado esse lugar um pouco de olhar, né, e entender, como eu falei, o estado da arte, e a partir disso também apontar o que pode ser feito a partir disso, né, também para gerar movimento. Acho que um dos grandes objetivos do GOEM é isso, é de gerar movimento, é de trazer discussão, aprendizados, mas tem uma coisa que a gente sempre fala que tudo bem, temos essa situação, e so what, né? Então, e o que mais, assim, o que a gente faz com isso? Então, acho que esse ponto do entender, então, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Entendendo quais são esses problemas, esses desafios, acho que tem sido um papel bem importante aí que a gente tem se proposto a fazer. Muito legal. É importante pensar essa força, né, que organizações do terceiro setor têm muitas vezes para auxiliar, né, pensar possibilidades, né, para além de se lamentar pelo que está acontecendo, né. Então é muito importante, porque a gente tem um engessamento legal, né. A gente olha muito para criança e para adolescente por conta do ECA, eles têm um guarda-chuva grande, pensando em políticas públicas, orçamento, e a gente tem esses jovens que são dos 15 aos 18 anos que ainda são resguardados também pelo ECA, e depois vem o Estatuto da Juventude, mas já não tem previsão de orçamento, a gente já não tem essa resguarda tão grande, a gente tem essas dificuldades. Então, organizações como vocês e tantas outras do terceiro setor que têm uma ideia de poder pensar, né, não só fazer, mas também pensar e oxigenar o pensamento mesmo do que pode vir para a administração pública, enfim, né, para o primeiro setor é extremamente importante. E aí eu acho que vem grandes desafios, e eu acho que hoje a gente passa por um grande desafio também, que é essa questão hoje da empregabilidade, né, desses jovens. Exato. E entrando um pouco mais agora no tema da nossa edição, que é um tema bem complexo, que é a empregabilidade de jovens no modelo remoto. Né? Quando a gente pensa nessa transição brusca que a gente fez durante a pandemia para, claro, algumas pessoas que puderam fazer a transição do presencial para o remoto, a gente já fala de uma super adaptação de uma hora para outra que a gente teve que fazer. Agora, quando a gente pensa em jovens que estão terminando o ensino médio ou que estavam no processo de buscar uma primeira oportunidade, ou talvez uma primeira oportunidade mais formal, como que será que está sendo essa experiência de trabalhar no formato remoto logo de cara, né? A gente sabe que vocês sabem isso muito bem, que a juventude é um tema complexo. Então, quando a gente fala de jovens que estão em algum grau de vulnerabilidade ou que são impactados por vários tipos de vulnerabilidade, a gente fala de várias dificuldades, né, que a pandemia intensificou. Então, vocês, nesses estudos que vocês fazem, ou mesmo nesse trabalho que o GOEM está fazendo, começou aí, né, em 2020, já embarcou junto com a pandemia, vocês identificaram essas dificuldades ou mesmo ouviram das empresas experiências do tipo? Legal, Luana. Acho que
grande parte das nossas discussões internamente tem sido em cima de pensar o que vai ser, né, esse futuro do trabalho. Então, é claro que a gente olha para o jovem hoje pensando no desafio, né, e a gente precisa ser muito pé no chão, porque a gente está falando ainda de um jovem que tem desafios estruturais, né, para poder terminar o ensino formal. Então, a gente está falando assim, né, de garantir que esse jovem não vai evadir do ensino médio, né, e que ele tem condições mínimas para poder fazer isso, né, que já deveria ser um direito mínimo, inclusive garantido aí, né, pelos estatutos, e a gente percebe que isso não acontece na prática. E aí, quando a gente vai para essa outra lente, né, que é a lente da empregabilidade, a gente percebe que existem outros desafios que a pandemia agravou de maneira muito grande, né? Então, assim, quando a gente olha para a questão de onde esse jovem mora, dentro da cidade de São Paulo, e aí, né, tendo esse pano de fundo de que hoje a gente está falando de 35% dos jovens na cidade de São Paulo estão desempregados, isso é mais que o dobro do que a população normal, né, a população de idade adulta. Então, a gente já tem aí um retrato muito evidente de cara, que a pandemia impactou primeiro o jovem, né? Foi o jovem que sentiu na pele primeiro esse impacto. E a gente tem uma coletânea que, infelizmente, né, de histórias de jovens que foram mandados embora, né, que já tinham tido acesso ao trabalho, de alguma forma já estavam ali inseridos e que foram mandados embora porque, né, por conta de todas as questões de crise, né, que as empresas passaram durante a pandemia. E aí, quando a gente olha um pouco antes disso ainda, a gente tem todo o contexto de crise do país, né? De uma recessão econômica, de um contexto já conturbado. Então, a pandemia chega e agrava tudo isso, né? E aí, uma das saídas que as empresas propõem é essa questão do trabalho remoto. Só que aí, de novo, a gente volta para aquele lugar da educação, né? Assim, se a gente sabe que os jovens estão tendo dificuldades, inclusive para conseguir estudar num contexto remoto, porque muitos desses jovens não tinham computador, não tinham celular, não tinham nem acesso à internet. E, de novo, né, sempre que eu falo isso, eu preciso retomar. Eu estou falando da cidade de São Paulo, né, da maior capital da América Latina. E que a gente acha que esse tipo de coisa não existe mais, né, que só tem lá no interior do Maranhão, sei lá. E não, né, a gente está falando assim de um contexto de desigualdade, inclusive digital, que ficou muito escancarado, né? Que a pandemia escancarou muito. Então, a gente viu aí uma série de iniciativas super legais de empresas que conseguiram, inclusive, diminuir outros impactos, como a questão do deslocamento, que sempre foi uma questão, e eu falo isso porque eu também venho de periferia, né? Eu cresci aqui na cidade de São Paulo, no extremo sul, no distrito que chama Parelheiros, que é o distrito com o segundo pior IDH da cidade e que fica a 2 horas do centro, né? Então, todos os dias eu precisava gastar... É isso, é quase outra cidade. Eu precisava gastar 4 horas do meu dia só para o deslocamento. Então, e essas 4 horas são 4 horas que não estão sendo empregadas, por exemplo, de forma produtiva, né? Não estão sendo empregadas numa formação, não estão sendo empregadas, sei lá, para que esse jovem possa fazer uma outra coisa. E isso tem, querendo ou não, acaba ficando esse déficit acumulado. E aí as empresas, eu acho que tiveram uma grande oportunidade de romper um pouco com esse ciclo, né? A partir do momento que a gente se permite a experimentar uma nova estrutura como essa do home office. Mas, de novo, né, o que a gente percebe, e a nossa publicação mostrou isso, as empresas que pensaram de forma mais integral nesse processo foram as que conseguiram ter a melhor aderência dessas práticas, né? Empresas que conseguiram, por exemplo, fornecer equipamento, que conseguiram dar auxílio internet para que esses empregados, né, e para que esse jovem pudesse, então, ter uma internet de qualidade na sua casa. E então, assim, as práticas das empresas, a gente percebe que caminharam num sentido, né, de inclusão, mas a gente vê que isso não foi uma unanimidade. De novo, né, quando a gente volta para esse lugar ainda da escola, né, do ensino formal, a gente sabe que essas práticas elas foram
elas, primeiro, demoraram muito para acontecer, né? Então, acho que houve um estado de paralisia em que o jovem também ficou perdido durante muito tempo. E também houve muita limitação, né, pela própria máquina aí do Estado de conseguir fornecer esses equipamentos. Então, até hoje, nos programas que o Going tem oferecido, né, em parceria aí com várias organizações, uma das nossas preocupações é essa, de como é que a gente garante o acesso mínimo desse jovem. Porque, querendo ou não, a gente já parte de uma série de premissas. E uma das premissas que a gente não podia partir era de que esse jovem já tinha acesso à internet, já poderia, por exemplo, acessar uma trilha de projeto de vida 100% digital. Né? Então, a gente deu um passo atrás e olhou e primeiro falou, vamos entender, né, quais são as condições mesmo desse jovem e o que a gente, então, a partir disso, consegue fazer. E aí, quando a gente olha para isso num contexto de escala, de política pública, a gente percebe que ainda existe uma necessidade muito grande de um apoio de infraestrutura, né, de uma política pública que forneça, por exemplo, internet gratuita e de qualidade para todo município, né, para toda cidade, que a gente consiga ter um equipamento que o jovem possa acessar a internet, educação, né, e que não seja algo ali pontual. Então, acho que a gente precisa começar a olhar isso como um investimento, acho que as empresas sacaram isso, né, e a gente viu, inclusive no nosso estudo, a gente mapeou algumas que fizeram esse tipo de trabalho, mas eu acho que isso ainda veio muito da iniciativa privada e acho que a gente ainda precisa articular muito, né, essa conexão do público, né, das organizações que também fizeram um trabalho incrível durante esse período para a gente poder superar esse desafio da exclusão digital, que ainda é muito presente. Com certeza, o que você coloca é muito importante, né? A gente precisa tirar todos os pré-conceitos que a gente tem quando a gente vai pensar no jovem na cidade de São Paulo, né? Porque a gente está falando de uma megalópole, mas que ainda tem problemas em alguns lugares de saneamento básico, né? Então, se a gente está falando disso primeiro, quanto mais pessoas que não têm água potável, então pensar em essa outra realidade ainda, que é uma internet de qualidade, né? Para você conseguir desenvolver suas atividades, você está no ambiente de trabalho, né? Eu sou do outro extremo, sou do extremo leste, moro em São Miguel Paulista. E até esses tempos eu tinha o mínimo da internet, que é a única coisa que as grandes empresas provedoras colocam na minha região. Até eu descobrir, por exemplo, a possibilidade com uma empresa menor que trabalha em micro-regiões e que tem um outro serviço. Então, olha que louco. A gente precisa realmente tirar também, pensar para além da carga que as empresas têm, né, de fato, o que a administração pública, o que o governo pode fazer também nesse sentido, né? Pensar em contrapartidas para que a gente tenha, para que toda a população tenha um acesso homogêneo, né, aos serviços prestados, né, em todos os lugares. Esse é o nosso grande desafio, né? E a gente partilha dessas angústias e também desafios e motivações, né, enquanto uma organização social para estar junto com vocês nessa empreitada. Legal, Vini, acho que só para ilustrar assim, com um dado aqui que eu estava buscando de conectividade, né, desse mapeamento que a gente fez, então só na cidade de São Paulo a gente está falando que 42% dos domicílios, que são aí por volta de 800 mil moradias, né, em situação de vulnerabilidade, não tem banda larga fixa. E muitas delas têm acesso só via rede de dados, né, o acesso ali móvel pelo celular. Então, como a gente vem comentando, né, realmente ainda é um grande desafio de infraestrutura que eu acho que a pandemia acabou escancarando e que se a gente quiser seguir nessa lógica, né, do home office, que eu acho que resolve um grande problema, que é o problema da mobilidade urbana, né, enfim, das grandes cidades, do engarrafamento, das horas perdidas não produtivas, a gente precisa resolver esse outro problema, que é o problema da lacuna digital. Então, e eu acho que isso também mostra o quanto essas coisas estão interconectadas, né? A gente vai estar finalizando, mas eu acho que o que a gente conseguiu... Acho que primeiro que a gente poderia ficar mais 2 horas falando aqui sobre esse tema, porque ele é um tema muito profundo e que precisa ser falado. Acho que você trouxe informações muito relevantes nesse sentido. A gente só não estende aqui, senão a edição vai ficar de 3 horas aí.
mas com certeza é muito importante ouvir que existem organizações e alianças como o GOI, né, que estão buscando enfrentar essas questões. E eu acho que também deu para perceber com as suas falas que o quanto, claro que a pandemia e a situação que a gente vem passando desde 2020 fez a gente encarar certas questões, mas acho que eu vou cometer uma coisa assim bem ruim, que é tentar resumir essa conversa aqui, mas é olhar o quanto tem sido importante o papel das organizações sociais e o quanto de política pública a gente ainda está atrasado, né? A gente falou muito da cidade de São Paulo, mas como o Brasil, assim, a gente está muito atrasado em coisas razoavelmente simples de se resolver ou de lidar, né? E as organizações sociais estão aí fazendo pesquisa, apresentando informações com base, e ainda bem com empresas que também entendem a sua importância de ter responsabilidade social, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto, Luana, e aí também acho que é o gancho perfeito para eu falar que, né, como eu vinha dizendo, acho que o papel do GOI nesse processo tem sido provocar o ecossistema de empregabilidade de juventude, gerar movimento, e acho que escancarar realmente esses desafios, mas apontando para as oportunidades também. Então a gente sabe que não tem bala de prata, é um problema sistêmico, é um problema complexo, que passa por uma série de camadas, né? Então, quando a gente fala desse público, a gente tem a camada do racismo, a gente tem a camada do território, a gente tem a camada de gênero, né? Do não planejamento familiar, da questão da educação, que ainda é uma questão no nosso país, né? Ou melhor, da falta dela, né? Da falta de acesso, a questão da infraestrutura básica. E eu acho que quando a gente olha para tudo isso, é muito difícil a gente olhar para uma empresa, né, e querer que a empresa faça todo esse trabalho, né, a empresa que está lá também com as suas N questões, né, claro, precisando também fazer o que ela veio ao mundo para fazer, mas a gente fica muito feliz também com os movimentos que a gente tem percebido dentro das empresas já. Então, nesse estudo que a gente fez, né, que a gente apelidou de empresas potentes, né, pensando também, fazendo essa brincadeira com jovem potência, né? Então, se a gente está falando de um jovem potência, quando a gente olha para uma empresa que apoia a inclusão desse jovem, ela é uma empresa potente, né? E onde a gente traz as boas práticas que algumas empresas já estão fazendo para a inclusão desse jovem no mercado de trabalho. É claro que a gente sabe que a gente ainda está num contexto super desafiador, né, economicamente falando, e a gente precisa olhar para outros caminhos também para esse jovem, como o empreendedorismo, né, o próprio caminho da educação, mas a gente sabe que a grande massa desses jovens vai acabar indo parar numa empresa, né, e a gente espera, né, a gente acredita com essa publicação também que seja uma empresa que esteja sensibilizada e preparada também para receber esse jovem. Então, nesse estudo, a gente acabou mapeando a jornada do jovem, né, dentro dessa empresa. E uma coisa muito curiosa que eu acho que vale trazer, né, o estudo acabou de ser lançado, acho que para quem tiver interesse, acho que, né, tem formas aí de acessar, enfim, a gente via as redes do GOI, acho que do próprio iOS, mas que foi perceber que não tem nenhuma empresa ainda que é boa em toda essa jornada. E isso porque, de fato, é muito complexo, né? E as empresas, acho que nos últimos 3, 4 anos, que têm olhado de forma mais sistemática, né, para essa questão. Então, foi muito legal perceber que tem empresas que são muito boas, por exemplo, dentro desse processo, né, do mapeamento que a gente fez. A gente percebeu que tem empresas, por exemplo, que são muito boas na formação, então são muito boas em chegar nesse jovem, capacitar, em deixar esse jovem, né, numa condição muito favorável para ser empregado, mas que talvez ainda não conseguiu estruturar o seu processo de recrutamento, tirando aqueles vieses inconscientes que a gente sabe que ainda prejudicam muito a entrada desse jovem. Eu tenho uma outra empresa que talvez é muito boa na definição de estratégia de como trazer esse jovem, né, porque é uma organização talvez que quer se colocar como mais diversa, né, ou que tem realmente um programa ali voltado para pessoas de baixa renda, mas que ainda tem uma dificuldade para conseguir
manter esse jovem a partir do momento que ele chega, né? Porque esse jovem ele precisa de uma outra preparação. Ele não vai ser o jovem que vai entrar na empresa e vai performar no primeiro momento, né? A gente está falando de culturas até que são muito diferentes. Então, até o vocabulário, né? Às vezes é um universo novo para esse jovem. Então, foi muito legal olhar esses cases, né? Ver as empresas que já são muito boas em cada uma das etapas da jornada. E acho que para as empresas que estão interessadas em colocar a inclusão de jovens periféricos, né, de jovens em situação de vulnerabilidade, talvez como prioridade, né, como a pauta das suas organizações, esse estudo ele traz boas práticas muito relevantes e acho que um caminho muito claro também, né, do que fazer a partir do momento que isso é colocado como uma pauta prioritária. A gente sabe que ainda é o início, né, então esse estudo a gente tem inclusive a vontade de depois fazer novas versões, revisitá-lo, né, ser um documento realmente vivo, mas acho que pensando aí para o ecossistema vai ser uma grande entrega que a gente vai fazer e não para aí, né? A ideia é que a gente, a partir desse estudo, possa realmente começar um caminho aí de sensibilização, de comunidade de práticas, né? Que a gente já está articulando, para que a gente tenha mudanças tangíveis, né? Nas organizações a partir de todo esse trabalho de mapeamento, né? De informação, de dados que a gente vem coletando aí nos últimos meses. Sim, a gente precisa pensar o ecossistema, né? Para além dessa questão que você colocou do transporte, né? Não apenas não é produtivo, como a gente só passa raiva, né? Então você já chega em outro nível no ambiente de trabalho. Enfim, tem todas essas questões. Mas a gente também tá percorrendo um caminho que está sendo super desafiador enquanto iOS, mas a gente também fica super feliz quando nós temos um feedback de alunos que fizeram os cursos em formato EAD e conseguiram seu emprego, alunos que fizeram cursos antes do período da pandemia e conseguiram emprego nesse período, né? A gente fica super feliz de saber que essas iniciativas elas fazem sentido, sabe? E a gente impacta ainda mais a vida dos jovens, porque muitas vezes a família desses jovens elas estão passando por um momento super delicado, cenário de desemprego, né? Então muitas pessoas perdendo emprego nesse momento. Então quando a gente vê o outro lado acontecendo, a gente tendo essa possibilidade de empregar os jovens, ver que eles estão em empresas boas e que eles podem dar não só uma oportunidade, né, mas uma quebra de ciclo mesmo, né, de empregos com menor remuneração, menos prestigiados e afins, a gente vê que faz todo sentido essa nossa árdua caminhada, né? Incrível, El. Muito bom mesmo. A gente agradece pela sua disponibilidade, né? Poder conversar sobre essa temática para nós é extremamente importante. Eu sou um jovem, né? Então para mim tem uma relevância assim muito muito pessoal, mas pensar nas pessoas que estão próximas a mim, essa geração que cresce com anseios, com vários objetivos, sonhos e enfim, ver que existem possibilidades é extremamente importante para a gente. Agradeço muito mesmo o seu tempo, a sua participação, aproveitando para avisar que todas as informações referentes à GON e à publicação estarão no link dessa edição e também as informações sobre o iOS. E é isso. Muito obrigado mesmo pela sua participação e estamos juntos nessa empreitada. Obrigado, Vini e Luana, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer falar com vocês aí nessa tarde, tomando um cafezinho e falando sobre um tema tão relevante, tão importante nesse contexto desafiador que a gente está vivendo. Obrigado, gente. Vamos conversar também com o Davi Camargo. Ele é ex-aluno aqui do iOS e atualmente ele trabalha na TOTUS, lá em Joinville. O Davi Camargo começou a trabalhar durante a pandemia no formato remoto e vai contar pra gente como está sendo essa experiência. Davi, primeiramente é um prazer estar aqui com você. É sempre bom nós estarmos nesse espaço com os nossos ex-alunos e principalmente sabendo que você é da nossa unidade de Joinville. Então a gente poder
ter mais esse contato com os estudantes das filiais, com certeza é uma ótima oportunidade para a gente conversar um pouco. Então, conta pra gente um pouco sobre você e principalmente sobre o curso que você fez no IOS, o período que você esteve aqui com a gente. Ah, certo, Vini. Primeiro eu quero agradecer o pedido que vocês fizeram a mim, foi muito especial também. É uma honra muito. É muito legal, eu gosto bastante de ser convidado, de ter notificações, mensagens do iOS. Como a Jaine, que é a responsável pela nossa unidade, eu sempre gosto bastante de falar a ela, porque, bom, foi pelo iOS que eu comecei realmente a minha vida profissional, que eu ingressei de verdade no mercado de trabalho. E era algo que desde quando eu tive 14 anos, que é o início do Jovem Aprendiz, desde a cidade eu estava querendo muito, mas muito, entrar no mercado de trabalho. E foi a partir do iOS que eu consegui. Então, com certeza eu tenho uma dívida muito grande. Não sei se é a melhor palavra, mas é uma forma muito que eu gosto de retribuir através desses convites, assim, aceitando. Então, eu fico muito feliz. Mas agora falando sobre mim, sobre o iOS, bom, essa pergunta é sempre difícil, né? A gente falar sobre a gente. Engraçado que em toda entrevista tem, a gente até já tá esperando que se a gente for numa entrevista de emprego, a gente vai ouvir essa pergunta e a gente não sabe responder. É engraçado como é complicado. Mas então sobre mim, eu comecei no segundo semestre de 2019, ainda dali até o final. E foi uma experiência também muito boa. Só naquele período, aquele semestre, o segundo do ano de 2019, por mim já valeu bastante, sabe? Eu nem esperava que eu teria tão boas recompensas após, mas só aquele período já foi muito ótimo, foi muito bom. E você gostou de fazer o curso na época? Qual curso que você fez? Eu fiz o Gestão Empresarial com o software Proteus. E também tem, acho que eu não conheço exatamente todas as grades do iOS, mas a gente não tem só apenas a parte do gestão empresarial, mas a gente também tem algumas aulas como se fosse de reforço, de português, de matemática, de crescimento pessoal e da parte da empregabilidade também, a gente não pode esquecer, né? Que é uma parte que a gente gostava bastante também de ter. Legal. E como foi esse seu ano de 2020, né? Porque você fez o curso em 2019. Como foi o seu ano de 2020? Eu acho que para todo mundo foi meio caótico, né? Essa questão da pandemia já no começo do ano e nós tivemos que nos adaptar a essa realidade, né? E para você, como foi? Você estava estudando ainda ou já tinha terminado os estudos? Como foi esse ano para você? Assim, principalmente pensando que você tinha terminado o curso, né? Então tem uma expectativa, né, de ingresso no mercado de trabalho, enfim. Ah, sim, realmente, no ano de 2020, bem no início, eu ainda estava estudando, na verdade eu ainda estudo, agora eu estou no terceiro ano. O ano de 2020 eu comecei, assim, muito feliz, na verdade, assim, não que eu não tenha ficado depois, né, mas eu comecei com uma expectativa muito grande, porque eu pensei, pô, agora eu tô formado, já tô pelo iOS, assim, procurando as oportunidades, já coloquei no meu currículo, e também no ano de 2020 eu iniciei um novo curso, um curso técnico de recursos humanos. Então eu pensei, pô, iOS, agora fazendo um técnico, ano de 2020, 16 anos, assim, eu tava com uma felicidade, uma expectativa muito grande mesmo. E então, aconteceu o que aconteceu, a pandemia, isso não afetou os meus estudos, continuei estudando, continuei procurando também os empregos, mas eu vi que aquela expectativa que eu tive teve que ser, não vou dizer reduzida, mas foi mostrada à tona que teve que ser alterada pelas questões principalmente da pandemia. E daí então, no ano de 2020, para mim foi principalmente a conclusão, os estudos na parte do RH e também uma busca bastante grande para conseguir um emprego, que curiosamente só consegui em 2021. Fiquei o ano inteiro procurando, mas só consegui mesmo em 2021. Como foi para você esse processo? Você falou, né, da questão do emprego. Como foi para você ingressar no mercado de trabalho agora nesse ano de 2021 de forma online, né, de forma remota, sem ter esse contato com as pessoas? Foi muito desafiador o processo seletivo em si? Então, pra ser sincero, porque como o ano de 2020 inteiro foi também tudo à distância, tudo em casa, eu não senti nenhuma surpresa, eu não senti nenhuma novidade que um processo seletivo também iria ser. Então,
Se eu tive, dando o exemplo, se eu tive a facilidade de continuar estudando tanto na escola ou fazendo um curso, alguma outra coisa à parte, à distância, em casa, não teria por que eu me surpreender ou então ter novas dificuldades, porque acho que todo mundo já ficou um pouco imunizado, vamos dizer assim, do ensino à distância ou do home office, porque todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve, não foi uma questão que a gente escolheu, a gente teve, bom, claro, teve aqueles que conseguiram se adaptar melhor, outros não, tem aqueles que gostam, outros não, mas agora pra mim não foi uma surpresa, foi uma surpresa que eu iria gostar tanto, eu não sabia que eu ia gostar tanto, que eu ia realmente não só participar, não só realmente ser à distância, mas, pô, realmente gostar e ser uma opção muito boa, sabe, ver as qualidades disso. Davi, comenta então quantos processos seletivos você participou antes de entrar na TOTUS. Assim, como eu fiquei o ano inteiro procurando, eu consegui sim alguns processos. Eu não lembro o número exato, mas eu acredito que tenham sido em torno de 3 mesmo processos que eu consegui. Não só processos, mas entrevistas mesmo, sabe? Que eu consegui ter a oportunidade de falar com uma pessoa do RH da empresa, tanto que até na própria TOTUS, hoje eu trabalho na TOTUS, mas antes eu havia tido um processo seletivo que eu não consegui passar, não era uma área que pertencia a que eu me encaixo. E também foram todas online, as entrevistas que eu tive. Legal. Hoje você está empregado na área que você fez o curso, na área de RH? Então, hoje na TOTUS eu atuo na parte do atendimento. Eu não diria que é totalmente distante do RH que eu fiz, porque o RH ainda é gente, ainda são pessoas. E o atendimento são para pessoas, para os clientes. Eu concordo, os processos assim técnicos no dia a dia são diferentes, mas agora na parte onde eu cursei o recursos humanos, que estudava agora como lidar com pessoas, de como ter aquela palavra tão usada, empatia, entender como é que funciona cada pessoa mesmo, foi o que eu consegui adquirir muito bem pelo SRH que eu consegui fazer no ano de 2020. Muito bom. Davi, você falou que você está estudando ainda, correto? Uhum. Terceiro ano do ensino médio. Tá sendo esse processo agora, então, de começar a estudar junto, de trabalhar, né, terminando os estudos, como é que tá sendo esse processo para você? E tudo online, né? Acho que você se adaptou bem a esse processo. Você acha que tá mais tranquilo do que se fosse presencialmente, tendo que sair correndo de um lugar para o outro, pegar transporte, etc? Sim, sim, eu tenho que concordar. Eu vejo que se fosse presencial, eu ia falar se fosse normal, mas acho que esse normal já é um pouco diferente do que a gente espera. Mas se fosse presencial, sim, teria uma dificuldade maior para mim, não de modo onde que eu não quisesse ir para o escritório, não quisesse ir para a empresa, mas a gente sabe que eu aqui moro na Zona Sul, a TOTUS fica na Zona Norte de Joinville. E Joinville é uma cidade grande, então seria algum tempinho, sabe, de ônibus. Então, aquela coisa de transporte, chegar em casa, ou então até ir direto para a escola, é algo que muitas pessoas passaram, sabe, antes mesmo que eu vejo, antes do ensino à distância. E eu vejo que também isso talvez volte a acontecer. Mas nesse ano, pelo menos, eu vejo que está tendo uma facilidade, um aproveito bom na questão de tempo, principalmente. E você começou a trabalhar novo, né? Também fez o curso do iOS aí nos primeiros anos, né? Você fez com 15 anos, é isso? Isso, exato. Então você fez ali no primeiro ano que é permitido, né? Fazer curso no iOS. E eu imagino que você tenha contato ainda com seus colegas que ainda estão terminando a escola e com os ex-alunos do iOS que você fez curso. Vocês já conversaram, eles contaram como é que está sendo esse período para eles de adaptação, tanto para estudar, né, para terminar o ensino médio, quanto para arrumar emprego? Como é que está sendo essa experiência para os seus colegas? Certo. Para os meus colegas do iOS, sendo sincero, nunca parei para perguntar mesmo, sabe, como é que está sendo esse processo agora do à distância. Tanto que até o próprio iOS não era uma novidade, sabe, a gente não estava esperando que isso acontecesse. Nossa expectativa era de conseguir um emprego, mas agora conseguir um emprego online, aí já era uma questão diferente. Mas eu vejo que, pelo menos assim,
o ciclo que eu tenho de amizade, de relacionamentos, são questões parecidas com a minha também, que foi algo novo, todo mundo teve que se adaptar, não foi uma questão de escolha, mas que não só por sorte, mas por capacidade mesmo, eles conseguiram se adaptar também. Legal. A gente fala um pouco, né, da questão desse processo seletivo, essa questão do online, né? E como está sendo o processo de trabalhar, né? Então, de forma remota, você teve apoio da empresa nesse sentido? Porque é importante, né, a gente entender que para além de empregar, qual o apoio que as empresas elas podem fornecer, no que elas podem ajudar as pessoas para que elas possam desempenhar essas funções no ambiente de casa, né? Principalmente no começo de carreira. Então a gente queria saber um pouco sobre essa experiência que você está passando. Ah, sim. A TOTUS, que é a empresa onde eu atuo, eu realmente tenho só coisas boas para falar dela quanto à questão do apoio, da ajuda que eles fizeram, porque eu acredito que seja algo duplo. Tanto uma empresa deseja que tenha colaboradores que estejam capacitados, então a TOTUS eu vejo que fez isso bem, sabe? Eu gostei bastante de todo o processo. Meu processo seletivo foi inteiramente online. Então, quando eu consegui passar, o meu processo de treinamento é que não foi online, ele foi presencial. Claro, só apenas nós mesmo, praticamente na empresa inteira, a gente só estava seguindo todas as ordens, as regras, mas a gente teve o presencial. E realmente foi algo assim, eu tive o treinamento presencial, mas foi diferente, teve impacto, assim, não posso dizer que não, mas quando daí a gente não estava mais em treinamento, quando a gente realmente começou agora, sozinhos, digamos assim, em casa, é realmente uma diferença grande. Não vou dizer que eles não me ajudaram, porque a gente teve sim ajuda através do chat que a gente utiliza. E é diferente, né? Porque quando a gente estava no treinamento, caso eu tinha alguma dúvida, eu podia perguntar para a minha treinadora, que estava na minha frente, que estava do meu lado. Agora, isso já não acontece. Caso eu tenha alguma dúvida, eu pergunto no chat, claro. Eles me respondem, mas aquela coisa, quanto tempo será que eles vão demorar para me responder? Será que eles estão fazendo outra coisa? Tem essa diferença. Mas, assim, eu consegui mesmo assim, me adaptar. Não vejo que hoje eu sinto necessidade, sinto dificuldade. Perdão, não vejo que sinto dificuldade, não. Apenas no início mesmo, mas acho que início é todo mundo, né? Não tem como pegar de primeira. Sim, com certeza. Rola uma ansiedade de ir presencialmente, né? Conhecer as pessoas do ambiente de trabalho, ter essa questão da rotina do dia a dia, porque aqui, como nós estamos gravando desde 2019, o podcast ele também foi acompanhando esse movimento, né? Nós conversamos com algumas pessoas que tinham sido contratadas em empresas e elas nem tinham conhecido os colegas de trabalho, nunca tinham ido na empresa, né? Você falou que o treinamento foi presencial, mas como tinham poucas pessoas ainda nesse processo, acho que deve rolar uma ansiedade, né? Dessa coisa de, poder ir, conhecer as equipes e tudo mais, né? Então, inclusive, hoje mesmo lá na TOTUS a gente fez não diria uma reunião, mas é um encontro de aprendizes, aprendizes de vários setores, de várias cidades, das unidades. A gente se encontra no Meet, vai fazendo uma conversa, uma integração legal. E isso foi tocado nesse assunto. Tinham muitos jovens que falaram que nem para TOTUS eles foram, que eles nunca tinham ido. E é realmente algo assim estranho, digamos assim, porque sim, eu fui para TOTUS, mas uma TOTUS que estava praticamente 100 pessoas. Claro, como eu participei do processo de treinamento, eu conheci alguns colegas de trabalho, que hoje eu converso com eles apenas via chat, mas muitos outros também, inclusive os meus chefes, nunca vi, nem sei como são, falando assim presencialmente. E é algo... É que assim, é difícil definir, isso é estranho, isso é diferente, porque é a minha primeira experiência de trabalho. Então eu não tenho muitas assim comparações pra se fazer, eu prefiro assim, eu acho que é melhor assim, ou é estranho quando você... Porque pra mim é só assim.
Hoje o estranho é ser presencial, o estranho é trabalhar e ter gente do meu lado. Isso que pra mim é estranho, porque é a minha primeira experiência. Então é um bom sinal, senão você se adaptou bem, né? Pode ser. Ah, mas é normal, você tá começando, é normal. Eu acho que deve ser muito normal ser estranho, essa sensação estranha agora começar nesse período de pandemia, né? Se pra gente que tá trabalhando há um tempinho já foi estranho no começo, né? Por mais a gente falava no começo que uma coisa é você trabalhar de casa porque você quer e, né, você sai, aí você acaba o seu horário de trabalho, você sai, pode ver seus amigos. Outra coisa é você ter que trabalhar em casa porque você é obrigado, que você não pode sair de casa, você não pode fazer nada. Então, é um período muito atípico, né? Mas é muito legal ouvir que talvez para quem tá começando agora seja até mais fácil, entre aspas, ou menos estranho do que pra gente, que tem precisa se adaptar, né? Exato, tem aquela referência de eu quero conversar com meu coleguinha aqui do lado. Mas que legal ouvir você, Davi. E agora a gente já tá partindo pro final e eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Comenta um pouco com a gente o que você gostaria de falar para as pessoas da sua idade que estão começando, que estão trilhando aí um caminho parecido. Comenta o que você gostaria de compartilhar com essas pessoas, né? Para talvez uma mensagem de tranquilidade. De inspiração aí para os jovens que estão nesse momento, né? Buscando formação, oportunidade no mercado de trabalho. Exato. Ah, sim. Então, a mensagem que eu posso passar como eu falei no início, desde que eu fiz 14 anos eu estava procurando emprego. Era uma necessidade grande para mim, por questão pessoal e etc. Então, eu estava com bastante esperança, estava buscando bastante, esperava conseguir mesmo. Mas agora, quando aconteceu esse período de pandemia, essa realidade nova que aconteceu para todo mundo, é inegável para mim que eu tive uma frustração, que eu pensei que, agora eu não vou conseguir. Quando é que essa pandemia vai acabar? Será que eu vou conseguir alguma coisa? Então, foi algo que desestruturou, vamos dizer assim, a minha estrutura, a minha esperança. E senti mesmo que tinha sido uma dificuldade para mim, que isso poderia me afastar daquilo que eu queria. Mas se eu conseguir, eu não sou uma pessoa exclusiva no mundo. Então eu sei que existe uma condição, existe uma capacidade, uma possibilidade das pessoas conseguirem também. Mas é claro, como a gente vive hoje uma realidade diferente, todas as condições também vão ser diferentes. Então o que a gente deve fazer, falando assim, o que eu fiz e o que as pessoas que querem procurar alguma coisa, que querem se capacitar, que querem ser empregadas, reconhecer essa realidade, reconhecer o que hoje o mundo pede e conseguir dominar elas, dominar de sentido assim, eu sei o que o mundo pede e eu faço isso, eu faço bem. Tanto a questão principalmente de se adaptar ao ensino à distância ou então ao home office, é uma condição que hoje é uma condição obrigatória praticamente, quando a gente vai fazer uma entrevista, quando a gente vai querer falar dos nossos pontos positivos, falar que a gente se adaptou bem, falar que a gente não tem dificuldade, é algo realmente muito bom. Eu não tô falando só porque eu quero isso, mas é porque realmente foi uma realidade minha. Mas foi uma realidade minha porque eu busquei isso. Porque no início, eu confesso, lá em 2020, quando eu fazia o meu treinamento, o meu curso, não foi legal pra mim, sabe? Eu achei estranho também. Porque de uma semana eu tava com todo mundo na minha sala, a gente conversava, a gente discutia, estudava junto, e uma semana do nada, a gente começou numa plataforma de uma forma que a gente nunca viu na vida. Foi dificuldade, teve essa dificuldade, esse desafio. Mas agora, aquele que realmente quer, ele sempre vai buscar as formas de conseguir. Então, se eu fosse para dar uma dica, eu acho que não existe uma receita de bolo específica, mas é perceber quais são as condições que o mundo pede hoje nessa condição e viver delas e superar as dificuldades que elas têm. Muito bom, obrigado, Davi. Eu queria agradecer a sua participação. Enquanto um ex-aluno do IOS, eu acho que a gente carrega esse sangue roxo aí por onde a gente vá, mas principalmente que você possa trilhar, né, uma boa jornada na TOTOS,
que possa ser só o começo de uma grande carreira aí que vem pela frente e que quando estivermos em um outro momento, né, onde as coisas acontecem de forma presencial, que também você possa experimentar da melhor forma possível essa vivência, né, em loco, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, agradeço em nome do podcast, e é isso. Obrigada, Davi. Adorei falar com você. É muito bom falar com quem tá começando, né? Dar sua mensagem acho que serviu até para quem já está há mais tempo aí trabalhando, porque é muito bom ouvir um pouco disso e ter essa energia. E também desejo tudo de bom aí para o seu começo de jornada e muito sucesso. Eu agradeço muito, de novo, pelo convite, por essa conversa que eu gostei bastante. E agora a gente vai falar com a Suelen, da área de desenvolvimento humano da AxStage. E ela vai contar um pouco pra gente de como que foi essa experiência da perspectiva de uma empresa de contratar jovens durante o período de pandemia e eles começarem a trabalhar já no formato remoto. Oi, Suelen, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Conta pra gente um pouco, então, o que a AxStage faz, né? Quem é a AxStage? Conta pra gente. Olá, Luana, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz aí por poder representar a AxStage, né, e contar um pouquinho da nossa história, da nossa parceria com a iOS. Então, fazendo um overview um pouquinho da AxStage, então a AxStage tem uma longa jornada aí no mercado. Nós já estamos há 20 anos desenvolvendo e aprimorando, né, soluções financeiras para os nossos clientes. Somos uma TechFin, então até explicando um pouquinho, nós nos posicionamos no mercado como uma TechFin, que é uma empresa de tecnologia com foco em soluções financeiras. Hoje nós trabalhamos como grupo AxStage, porque nós somos em 6 empresas, cada uma tem o seu know-how, né? Cada uma tem o seu core, mas são todas voltadas aí para o mundo de tecnologia. Muito legal o trabalho de vocês, realmente são parceiros já de longa data do iOS, né? E como nós trabalhamos com a empregabilidade dos jovens, é sempre bom a gente saber um pouco mais também sobre como vocês atuam, né, nesse cenário. Então, conta um pouco sobre a experiência de vocês com a empregabilidade de jovens. Claro, com certeza. Então, falando um pouquinho, né, até como nós trouxemos no começo, nós trabalhamos com a iOS já há bastante tempo, há bastante anos aí, e os nossos processos de contratações de jovens aprendizes são todas feitas pela iOS. Vocês fazem um ótimo trabalho em relação a educar os profissionais, né? Então, a galera que vem da iOS vem bastante aí com uma bagagem bem interessante para a Axis. Então, para nós, até mesmo é uma honra ter profissionais, né? Ter pessoas que estão começando no mercado de trabalho, já com uma bagagem, com conhecimento no mercado de trabalho. Isso é muito importante, né? Hoje na Axis, desde quando a gente começou esse projeto, os nossos jovens, como eu disse, eles são contratados por vocês, através de vocês, né? E nós temos profissionais que já foram efetivados conosco. Então é importante esse processo, né, de primeiro emprego, de apoiar esses jovens. Então já é um trabalho que nós fazemos constantemente. Então, a gente tem profissionais que lá atrás foram contratados pela iOS, estão conosco já há mais aí de 5 anos, 6 anos, que estão criando carreira, né? Estão fazendo carreira dentro do grupo AxStage. E a ideia também é que a gente continue fazendo esse processo aí do primeiro emprego, de trazer novos jovens, porque é extremamente importante ter esse primeiro contato, essa primeira oportunidade, principalmente de jovens que estão com fôlego total, né, para entrar no mercado de trabalho. Então, para nós, AxStage, é muito importante esse primeiro emprego, né, apoiar os jovens e, principalmente, apoiar também a instituição que trazem esses profissionais aí cada vez mais com uma experiência super importante, super inovadora também. Então, para a AxStage, é algo extremamente positivo que a gente quer continuar fazendo aí a nossa roda girar, né? Cada vez mais trazer esse público internamente. Isso, eu sei que vocês já tinham jovens aprendizes e
jovens em geral trabalhando aí, ex-alunos do IOS trabalhando com vocês, e durante o período da pandemia vocês fizeram uma migração, e eu sei também que vocês contrataram agora durante a pandemia outros jovens aprendizes, e a gente tem conversado aqui no IOS sobre essa questão que é a empregabilidade dos jovens já no formato remoto, né? Então conta pra gente um pouquinho de como tá sendo esse processo, como foi, o que vocês aprenderam e como que vocês sentiram também esse impacto para os jovens, né, fazerem essa migração ou entrarem já trabalhando de casa. Sim, com certeza. A gente sabe que no começo da pandemia o mundo estava muito incerto, né? Então, as empresas não sabiam como se comportar no mercado de trabalho, não sabiam como seria, né, o nosso mundo daqui em diante, como seria pós-pandemia, com pandemia. E para a gente também não foi diferente. Nós somos empresas, por mais que somos de tecnologia, então, teoricamente, a tecnologia é um pouco mais fácil para se adaptar, né, em relação ao trabalho remoto. Mas para a gente também estava um pouco incerto como seria nesse começo de pandemia. Mas o que nos ajudou bastante, gente, que eu acho que é muito importante deixar isso até transparente, claro, porque nós temos um time que nós fomos trabalhando o nosso time em relação à cultura, em relação até mesmo o trabalho em equipe. Então, nós conseguimos criar um time, tanto de liderança como time de apoio, um time bem robusto, né? Um time que a gente, quando entrou a pandemia, a gente tinha certeza que a gente ia conseguir passar por isso, né? A empresa ia continuar aí trazendo o seu resultado, a gente ia continuar com os nossos colaboradores. E aí, no momento também, a gente pensou, e os nossos jovens? Que os jovens acabaram de entrar na empresa, então a gente realmente tinha acabado de efetivar 2 jovens aprendizes no meio da pandemia, e a gente queria contratar novos aprendizes, porque o aprendiz é a nossa porta de entrada para o mercado de trabalho. Até para explicar para vocês. Então, a gente preza muito pelo desenvolvimento interno. Então, surgiu uma possibilidade, uma vaga, nós efetivamos o aprendiz e aí a gente abre novamente aquela vaga de aprendiz para iOS. Então, no meio da pandemia, agora a gente precisa contratar novos aprendizes, porque a gente quer continuar fazendo aí os nossos processos internos, os nossos desenvolvimentos, mas com o apoio que nós temos do nosso time, da gestão, toda a participação do time ali técnico com os jovens, foi de uma forma um pouco mais tranquila, né? Então, os jovens entraram realmente na pandemia estando 100% de home office, desde o começo, de trabalho remoto. Então, para a gente, foi uma forma até mais fácil lidar com eles. Então, a gente conseguiu, estamos também, os jovens ainda são recentes, eles têm alguns meses de casa, mas eles estão indo super bem. Porque nós temos um apoio por trás, né, um apoio técnico da gestão que está ali acompanhando, da gestão que faz a análise ali do trabalho, o apoio do trabalho dos jovens. Então, para a gente, foi algo que hoje a gente consegue, sim, a ideia é contratar muito mais jovens, porque hoje a gente viu o quanto a nossa empresa está bem estruturada nessa questão da pandemia. Então, o apoio que nós tivemos, que nós damos hoje para os jovens, isso faz parte do nosso fit cultural, da nossa cultura. Então, a gente trabalhou bem a cultura, né, para quando entrasse no momento insano, a gente conseguisse sair aí de uma forma extremamente positiva. Então, a gente está bem feliz e os jovens, eles estão indo muito bem. Todos os jovens, tanto que nós efetivamos, os 2 que nós tínhamos, né, a Kiara e o Henrique, e agora nós temos as 2 meninas, que é a Raiza e a Laura. E elas estão indo muito bem, mesmo de forma remota, a galera sempre está ali ajudando. Então, tivemos aí alguns contratempos no começo, como qualquer empresa teve, né? Porque era tudo muito insano, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas com o apoio e com o nosso fit cultural, a gente conseguiu aí entrar na engrenagem e hoje estamos indo muito bem. E a ideia é contratar mais, é fazer mais vagas, que é a abertura do nosso processo aí para o mercado, que são os jovens. Que legal. É muito interessante você colocar isso, porque a gente fica pensando em todas as nossas conversas, quando a gente vai pensar nas empresas, esse desafio, né, que elas têm mesmo de contratar os jovens, né, primeiro emprego, e ainda mais no momento desse,
Então, ter esse preparo é extremamente importante. Eu acho que a gente discutir com seriedade, né? As empresas discutirem com seriedade essa questão da preparação mesmo do setor de RH para poder enfrentar desafios, né? Adversidades, é extremamente importante. E aproveitando, pegando um gancho disso, eu gostaria de saber como é que está sendo... O que vocês... conseguiram perceber nesse período, já tem mais de um ano que estamos em trabalho remoto, né? Se vocês perceberam já pontos positivos que vocês gostariam de levar para um cenário pós-pandemia, né? Que, enfim, desse cenário todo virtual, né, à distância. Eu pergunto isso porque nós tivemos uma conversa muito legal com um ex-aluno do iOS que foi contratado e ele teve experiências incríveis. O Davi teve experiências incríveis de ser contratado, né, sem ver presencialmente ninguém, e foram as entrevistas deles foram dessa forma, então ele não tem uma experiência em entrevistas presencialmente, né, e existe uma ansiedade, né, de um retorno e tal, mas ele já observa a forma dele de trabalho de uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, nós que estamos acostumados a ir para o trabalho, a ver as pessoas, a gente sente essas diferenças, então a gente sabe equacionar isso, né? Mas os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho sem nenhuma experiência do que é o presencial, né? Esse vai ser o ponto de referência deles, né? Então, se vocês, enquanto empresa, tem alguma coisa que vocês vão deixar, assim, como legado, né, desse momento? Com certeza. Então, eu vou trazer para vocês o nosso, até como dica, contando o nosso cenário, né, a nossa... como nós lidamos com essa situação, lidamos com o olhar para os jovens, né? Então, como dica principalmente, gente, ter jovens dentro de uma empresa é uma joia rara. Todas as empresas precisam ter esse olhar, essa visão, né? Porque, como eu disse, são pessoas que estão entrando no mercado agora, com super know-how aí de ferramentas novas, de tecnologia, então isso é extremamente raro para uma organização. Então, como dica que nós damos dê oportunidade, né, para as pessoas que estão entrando no mercado, para os jovens que estão entrando no mercado agora, dê a oportunidade, crie uma trilha de carreira para esses jovens. Então, antes de contratar, a gente tem que desenhar uma trilha de carreira, a gente tem que olhar para o futuro desses jovens dentro da organização, a gente tem que fazer esse match mesmo do fit cultural do jovem com a organização, para a gente poder fazer uma boa contratação e ter um apoio ali, principalmente nesse momento pandemia, ter um apoio de pessoas ali que têm o know-how, que têm o conhecimento, que têm a cultura mesmo da empresa para desenvolver esses jovens. Então, nós aqui da AxiStage, nós criamos um programa, como eu trouxe para vocês, o Hackathon. Nós criamos um programa que durante o período ali de desenvolvimento dos jovens, a gente trabalha diversos pontos, parte técnicas, questões comportamentais. Para quê? Para que o jovem cresça conosco dentro da AxiStage, do grupo AxiStage. Então, como dica primeiramente, você está olhando para a questão de diversidade? Então, dê oportunidade para os jovens que estão entrando de mercado. Crie um programa para esse jovem no tempo no tempo mesmo do contrato. Pós isso, já olha para ele para a questão de efetivação, de desenvolvimento de carreira, né? Porque ele começa como jovem aprendiz, gente, e olha que possibilidade de a gente ter um ótimo diretor, um ótimo gestor. E é essa análise que a gente tem que fazer, essa trilha que a gente tem que ter, esse olhar que a gente tem que ter para os nossos jovens, né? Então, como dica é isso, trabalhe uma trilha de carreira bem desenhada, trabalhe planos aí de sucessões para o seu jovem também, né? Plano aí de carreira para o seu jovem. Olhe também para a questão de treinamentos e dê apoio no próprio desenvolvimento. Então, trabalha pessoas ali que têm esse perfil comportamental e técnico que faça parte da empresa para apoiar o desenvolvimento do jovem, porque eles precisam, né, constantemente ali de desenvolvimentos, de treinamentos. Então, quando a gente faz algo bem desenhado, a gente vai ter super sucesso aí no final. E é esse olhar que a gente tem que ter para a carreira dos nossos jovens. E é muito, muito legal ouvir isso, porque já tem a ver com a pergunta que eu quero fazer, a última pergunta, mas ouvir de uma empresa que trabalhar a cultura
com os colaboradores e potencializar essa habilidade, né? Porque acho que ninguém entra numa empresa já totalmente ambientado ou já totalmente sabendo como trabalhar com aquela equipe, assim, e se sentindo totalmente confortável, né? Então, ter isso como cultura, valorizar isso, é muito legal de ouvir, porque é uma ação simples de se fazer, né? E aí a gente vê com uma situação tão extrema como que a gente está vivendo de pandemia, uma ação simples de valorização, de cuidado com o colaborador faz diferença ali quando a gente vai lidar com uma situação de crise. E aí, a minha pergunta final é que eu queria ouvir de você quais dicas, a partir da experiência que vocês tiveram, quais dicas você pode compartilhar com a gente e com as empresas que vão ouvir para elas terem maior facilidade, né, nessa contratação de jovens no formato remoto e nesse cuidado, né, para que o jovem que está começando agora, né, uma carreira num formato completamente diferente do que a maioria de nós tivemos, né, no presencial, como a gente pode fazer para que esse processo seja bom, tanto para a empresa quanto para o jovem? Sim, gente, eu acho que temos bastante pontos positivos, né, para tirar como lição dessa pandemia. Então, a pandemia acho que veio aí para a gente refletir algumas questões também como empresa. Hoje, falando como AxStage, nós só não temos o contato presencial, porque todo o apoio, nós fazemos muita questão de chamar os colaboradores por vídeo, de ter aquele momento, tanto DH quanto gestão mesmo de cada área, de ter aquele momento, aquele contato com o profissional visualmente, porque é importante a gente ter esse momento, né? E com os jovens não é diferente, principalmente os jovens, primeiro emprego, não tem tanta vivência de mercado. Então, nós nos preocupamos bastante em chamá-los aqui, em ligar para os profissionais e olhar olho a olho, só não tem um contato presencial, né? Que nesse momento, o momento não está propício a isso. Mas a gente se preocupa bastante em tirar algumas lições desse momento pandemia. Então, algumas coisas que a gente conseguiu trazer e vamos trabalhar isso para fazer parte do nosso dia a dia, é sim esse trabalho remoto, porque a gente viu que a resposta ela é extremamente online, né? Nós temos o resultado ali online em tempo real, porque você está aqui, você consegue chamar o seu jovem, você consegue chamar o seu colaborador, consegue resolver aquele problema em tempo real. Então, automaticamente, assim, você quebra algumas burocracias que anteriormente a gente tinha no mercado de trabalho mesmo, né? Então, não, agora a gente está em tempo real, a gente consegue fazer um treinamento em tempo real, a gente consegue apoiar, teve algum erro, vamos ali, vamos resolver o problema. Isso é um lado super positivo. Os projetos também estão até trazendo aí como case de sucesso. Os nossos jovens, eles participaram, a Lona participou conosco, participaram de um hackathon, foi o nosso primeiro hackathon de forma online, que nós não tínhamos feito nem presencial, então foi o primeiro hackathon da história da Axis e foi desenvolvida por jovens, né, pelos jovens aprendizes e foi assim sensacional, e pelos estagiários. Então são públicos que estão começando no mercado e a gente viu o quanto foi profissional aquele hackathon. Por mais que a galera está começando agora, mas eles foram a fundo. Então a gente entende que esse momento, né, pandemia, trabalhar em home office, tem várias coisas, trabalho remoto, né, na verdade, tem várias coisas positivas que a gente consegue tirar como lição. Infelizmente, a gente não pode ter aquele contato presencial, mas a gente faz de tudo para ter pelo menos um contato visual, para apoiar os jovens. Então, os projetos, a gente está conseguindo aí trabalhar com mais, como eu disse, né, com mais fôlego, em tempo real, entrega em tempo real, apoiar o desenvolvimento dos jovens. Então, a gente se preocupa muito com essa questão de carreira. Temos ali o apoio deles a todo momento. Então são vários cases aí que eu acho que essa pandemia veio para mostrar que temos um outro olhar, né? Podemos ter um outro olhar além do tradicional que a gente tinha antes. E além disso também outro ponto, né? A diversidade, gente, como é importante a gente trabalhar a diversidade dentro da organização. Então, jovens são pessoas que estão vindo com uma outra geração, uma outra forma de pensar, com a cabeça limpa, com tecnologias novas, e as empresas elas precisam se atualizar também, né? O jovem vem para agregar, então nós como empresa, AxStage, Grupo AxStage, a gente tem essa visão de trabalhar a pluralidade de pessoas.
Então, quanto mais pessoas diferentes tivermos, o nosso negócio, ele cresce cada vez mais. E o jovem é isso, a gente sabe que a nova geração está aí com fôlego total. Então, a gente está acompanhando também isso, né? Esse fôlego total dos jovens. Isso faz muito sentido para nós empresa, né? Acho que isso vai muito de acordo com o tema diversidade também. Eu espero que as empresas que ouvirem, ou qualquer pessoa que ouvir isso, possa levar isso de sugestão interna para o lugar onde trabalha, porque isso é um exemplo assim, a seguir. A gente sabe que é o melhor caminho, mas ainda não é algo tão presente nas empresas, né? Essa estruturação. Então, é muito bom ouvir isso, gente. Vocês são muita referência pra gente. E muito obrigado por poderem colaborar com o podcast. A gente sabe que isso pode ajudar várias empresas que ouvirem e a terem também um pouco mais de noção de como lidar aí com esse início de carreira dos jovens. Com certeza. Eu que agradeço essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais. Estamos abertos. Tudo que vocês precisarem, aí, se quiserem novamente que a gente conte um pouquinho o dia a dia do nosso jovem, falar um pouquinho sobre como foi o hackathon, como montar um hackathon, o desenvolvimento dos nossos jovens, nós estamos aqui também. É uma honra poder participar com vocês. É isso, pessoal. Os LinkedIns dos nossos entrevistados estarão na descrição aqui do nosso podcast e a versão completa ela estará disponível no nosso canal do YouTube, além do link das redes sociais do iOS. Então, muito obrigado e até a próxima. É isso, gente. Obrigado e até mais.